Cultura Livre por Antônio Nóbrega. Livre? Eu não precisa responder essa pergunta. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, ótima tarde para você. Eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha em High Definition. E hoje eu tenho o maior prazer, alegria mesmo de receber aqui Antônio Nóbrega, muito bem acompanhado por Léo Rodrigues. Vou ter que apresentar Antônio Nóbrega, tá aí uma missão. Antônio Nóbrega é dançarino, coreógrafo, ator, homenageado do Carnaval de Recife, compositor, violinista, violonista. Que mais? Tá faltando. Tá faltando um monte de coisa, mas não dá. É fruto da época, né? E fruto também da minha formação, né? Eu gostei muito sempre da dança, do canto, daí junto tudo isso. Eu acho que eu vou começar já com uma pergunta da Tatiane aqui no chat, que ela chegou primeiro. Como é que foi receber a notícia de ser o grande homenageado do Carnaval do Recife esse ano? Olha, foi interessante. Quem me deu a notícia foi a própria secretária de Cultura, Leda Alves. Ela ligou para mim, aí disse que tinha uma notícia para me dar, e disse, você é homenageado do Carnaval. Eu disse, tá certo, legal, muito bem. Ela ficou meio assim, né, porque pensou que eu ia dar um pulo, legal. Aí a ficha, digamos assim, caiu posteriormente, né? Eu estava conversando, aí eu disse, Leda, você está dizendo o seguinte, que aquela homenagem que faz anualmente para uma personalidade recifense ligada ao Carnaval, sou eu? Ele disse, você. Disse, Leda, rapaz, que prazer, que alegria, tá entendendo? E ela, então, também comunicou que, na verdade, o homenageado seria o frevo, porque o frevo foi eleito como patrimônio imaterial da humanidade há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Mas aí o prefeito da cidade, assim como ela, acharam que o frevo era uma representação muito simbólica para ser homenageado. Sempre é uma pessoa, né? E aí, então, eu já tinha sido convidado para dirigir o show de abertura. Então, foi no decorrer desse processo, né? E ela disse, gente, peraí, frevo? Nóbrega é muito ligado ao frevo, tem que ser o Nóbrega. E aí vai um pouco ao encontro da sua formulação, da sua consideração inicial, né? Não, você é o quê? Um dançarino? É o quê? O frevo, uma manifestação musical a qual eu me dediquei muito e com a qual eu me identifico, ela é também multidisciplinar, né? Que o frevo se apresenta através de uma dança, o passo do frevo, através de uma música instrumental e através de 2 gêneros de músicas cantadas, né? O frevo de bloco e o frevo canção. E tem outra particularidade também, tenha cuidado que eu gosto de falar. Pode falar, a gente está aqui só para te ouvir. Quanto não, menos eu falar, melhor. Não, quando o assunto é bom, quando o assunto é do meu gosto, então aí eu falo demais até. Pode falar mais. Não. Aí eu pergunto, que senão eu enveredo. Vamos começar com um ao vivo? Quer começar com ao vivo? Vamos. Qual que pode ser? O que você acha? Então, tem que ser frevo também, né? Tem que ser. Em 2007, eu criei um espetáculo chamado 9 de Freveireiro, né? Dizemos que em Recife que o dia do frevo é no dia 7 de fevereiro, o que no calendário oficial do Brasil não é. O dia do frevo, 9. Não, o dia do frevo parece que é alguma coisa como 14 de agosto ou setembro. Eu não sei a que critério obedece essas demarcações, né? Mas enfim, pelo fato de em 1907 a palavra frevo sair por primeira vez num jornal de Recife, chamado Jornal Pequeno, então considerou-se que o frevo então nascia a partir dali. Mas se sabe que uma manifestação cultural como frevo, como baião, como samba, não nasce assim da noite para o dia, né? Não é feito um parto de uma criança. Aquilo vai se gerando coletivamente, né? Pois bem, então nessa ocasião eu organizei um espetáculo, como dizia, né? Foi gravado em DVD. E então cantei um frevo nesse espetáculo dedicado ao Garrincha.
chamado de... Tem 2 nomes essa música e hoje em dia não sei qual é o nome correto. Se é Garrincha, provavelmente, ou Flecha Funiô. Porque o Garrincha era descendente de índios funiôs, né? Então vamos tocar aqui. Ó, é dia 14 de setembro o dia. 14 de setembro, não é isso? É. Agora, Esse negócio de dia é muito maluco também, tem um monte de dia. Talvez, não sei, tá vaga aquele dia. Tá aqui, ó, é celebrado a nível nacional no dia 14 de setembro. Ó. Não é? Pois bem, eu até, em Recife, eu já até solicitei uma audiência com a vereança lá, para mudarmos o nome do mês, de não ser mais chamado de fevereiro, e sim fevereiro. Fazer essa demarcação também lá na... Mas vamos ver. Então vamos lá, Léo. Vamos cantar então Garrincha. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barroco a sorrir. Garrincha no nome, nas pernas garruchas. No chute morteiro, um canhão de buchas. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barroco a sorrir. Garrincha no nome, nas pernas garruchas. No chute morteiro, um canhão de buchas. Um Deus nos estádios, abrindo retrancas. Um desengonçado que às vezes balança. Mandinga, catimba, a lógica tática de nada valiam para as pernas mágicas. Mais um gol de letra, de placa um golaço. A bola lhe adora e corre pro abraço. Malazar, jogo driblando os zagueiros. Um bobo da corte e um herói brasileiro. Sem Maracanã, sem drible na área. Na noite sem grito, estrela solitária. Partiu, foi morar na constelação. Deixou pátria órfã, sem circo a nação. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barroco a sorrir. Garrincha no nome, nas pernas garruchas. No chute um morteiro, um canhão de buchas. Garrincha aqui no Cultura Livre, muito bem. Tem aqui algumas pessoas perguntando de discos para vender. A Beth, sou da Vila Madalena, acompanho o trabalho dele há muito tempo. Por que eu não acho os discos para vender? Porque eles não estão à venda nas lojas. Eu não estou com mais distribuidora, a distribuidora anterior deixou de ser, né? E os meus discos agora começam a serem vendidos na Livraria Cultura, tem para mim que já tem, né? O próprio Brincante está distribuindo. E lá no Instituto Brincante, que ela mora na Vila Madalena, é até mais super rapidinho, perto. né? Tá super perto, exatamente. Tá aí do lado, sai lá no Brincante e já resolveu. Então, mas em breve, eu acredito as boas lojas do ramo terão então os meus CDs e DVDs. Tem que ter. Como é que começou tudo isso? A sua relação com as artes, qual foi o comecinho? Olha, o comecinho foi, segundo contam, o fato de, na hora das refeições, batucar na mesa, né? Eu tinha, 7, 8 anos, e meu pai dizia, então, que aquele batucador deveria ter jeito para música. E me botou para estudar violino, então, essa idade. Eu nunca soube a relação que ele fez entre o batuque e o instrumento violino, né? Alguma deve ter, né? Mas não sei, talvez ele já preconizasse o fato de ser um violinista que toca frevo, por exemplo, né? Ou seja, com o acompanhamento do pandeiro, que é uma espécie de um batucador, né? Principalmente quando se tem o Léo Rodrigues, assim, ao lado, né? Mas tem uma outra versão, essa versão é mais moderna e me foi dada pela minha mãe, que era que meu pai queria me tirar do jogo de bola da rua, que ele achava que aquilo não tinha futuro, né? Na época nós morávamos em ruas em que não tinha calçamento, então se jogava bola na rua, né? Então ele disse, oxente, esse menino vai perder a vida aí. E me tirou um pouco do contato excessivo com a bola, né? E não só me botou para estudar violino, como botou para estudar francês. Nessa época, francês era a segunda língua, né? Não era o inglês. As famosas alianças francesas, né? Que presentes em todo o Brasil. Pois bem, e posteriormente, eu conheci Ariano Suassuna e com o convite que ele me fez para integrar o Quinteto Armorial, eu comecei a me interessar, então, pelo universo da chamada cultura popular. Mas eu também... Posso continuar falando? Pode. Então, pronto. Mas eu também tenho uma história meio pregressa. Você que manda aqui hoje. Ah, é? É. Tá certo. Então, pronto. Então, lá vai. Eu tenho uma biografia meio pregressa, né? Assim que se diz, né? Por exemplo, eu fui campeão
no Colégio Marista, desculpe aqui, Contagoga, né? Vocês conhecem essa expressão, Contagoga, contar vantagem, né? E eu tinha uns concursos lá de canto, declamação e poesia. E eu entrava em todos eles, né? E eu entrei no primeiro ano, eu tinha 13 anos, Léo, e cantei, sabe o quê? O Calhambeque Bibi, quero buzinar no Calhambeque Bibi, e tirei o primeiro lugar, sabe? Com calça, assim, calça já, bico de boca de sino. Boca de sino, que bico não, boca de sino. Boca de sino. Com quase um espelho no sapato lá, entendeu? Era um negócio de metal, que a gente olhava assim de baixo e via o rosto, assim. Nessa época tinha a moda da brilhantina também, que essa moda da brilhantina vai e vem, né? Então eu andava sempre com o espelho na mão aqui para ver se o cabelinho estava todo... Não tinha ondinha, nem era espetado para cima feito hoje. Não, era bem deitadinho o cabelo, né? Aí ganhei um primeiro ano, depois ganhei um segundo ano, sabe com o quê? Com arrastão. Hoje tem arrastão. E levantava aqueles braços tal qualmente a Elis Regina, né? E ganhei uma vez um ano ali, mas sou muito petida besta, né? Entrei num concurso de oratória. Aí o que é que eu vou fazer nesse concurso? Aí meu pai tinha um livrinho lá com vários discursos, né? De autores gregos, por exemplo, Sêneca, não me recordo um deles. E aí então tinha um discurso sobre a caridade. Eu decoro danado o discurso da caridade e vou para o festival, né? E ganho novamente. Ganhou de novo. Era o cão chupando do manga. Pois bem, mas eu acho que a parte mais importante assim da minha formação vem com o convite de Ariano para integrar o Quinteto Armorial, que é a partir desse momento em que todo o meu trabalho ganha assim uma fonte, uma inspiração bastante forte que se expande, né, em todo o meu trabalho até os dias de hoje. Vamos tocar uma gravada? Deixa eu pegar aqui alguma. Tem alguma que você prefira? Das que você escolheu aqui tem... Andança? Andarilho, será? Essa não é minha, é uma música pouco conhecida de Luiz Gonzaga, mas que eu acho muito bonita. Caí do céu por descuido, se tenho pai não sei não. Veio de longe seu moço, lugar chamado sertão. Vivo sozinho no mundo, zombei da sede, zombei. Cortei com minha peixeira todo o mal que encontrei. Fui caminhando, enfrentando as terras que o sol secou, até chegar à cidade dos homens que Deus olhou. Deus Santo Padre, perdoe a triste comparação, melhor viver no cangaço que a tal civilização. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei. Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui, chorei. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei. Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui, chorei. Até chegar à cidade dos homens que Deus olhou. Deus Santo Padre, perdoe a triste comparação, melhor viver no cangaço que a tal civilização. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando me matei. Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui.
cheguei aqui, chorei. Andarilho aqui no Cultura Livre. Hoje eu recebo aqui Antônio Nóbrega, muito bem acompanhado por Léo Rodrigues. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso chat. A Carol está perguntando se o Antônio Nóbrega estará em Recife nesse sábado, dia do baile municipal. Estarei inclusive por conta do baile municipal, né? Tem aqui a pergunta da Joana para você falar um pouco da sua relação, adoração com Ariano Suassuna. Bem, como eu disse no início, a Ariano me convidou para integrar o Quinteto Armorial, né? E através desse convite, então, eu comecei a me entender com aquilo que hoje a gente chama de cultura popular brasileira, né? Eu, embora morasse em Recife, sempre morei lá, né, até os 30 anos, eu não conhecia, por exemplo, o frevo, né? Eu me recordo até que, né, quando eu era criança, quando meus pais me levavam para brincar o frevo, né, brincar o carnaval, pelas ruas centrais da cidade, né, Rua Nova, Rua da Imperatriz, eu ia vestido sempre, por exemplo, um ano eu me lembro de ter ido vestido de Roy Rogers. Sabe quem é Roy Rogers? Na época era um desses heróis de seriado americano, ou de filme americano, né? Um cowboy americano. Então eu ia vestido de Roy Rogers, ou então de índio, mas índio Apache americano. Quer dizer, o imaginário da classe média brasileira sempre foi esse, né? Então eu digo isso porque meu carnaval era esse. Era o E ainda hoje é bastante. E ainda hoje é mais ainda, né? Tá piorando. Tem crescido essa adoração, né? Bem, então só a partir dos meus 18, 19 anos é que eu vi que havia um outro mundo, né? De que teria sido imposta para mim, né? Não conscientemente, mas uma espécie de uma janela, um muro, uma barreira, através do qual eu não consegui ver que existia um outro mundo cultural, né? E esse universo cultural, então, se mostrou para mim muito rico, né? Porque ele, além de ser fonte para os meus trabalhos, a poesia popular, as danças populares, a maneira de representar, né? Ele começou com o tempo, à medida que eu comecei também a estudar, a refletir sobre esse universo cultural, a ter um significado que transcende somente o artístico, entendeu? Um significado social, socioeconômico, enfim. Mas aí já outra questão, pode ser até que a gente trate até aqui no programa, né? Mas quando Suassuna te chamou, você era um a pergunta adorador? Atrás, não é? Isso sempre Claro, acontece. eu sempre tenho, quer dizer, mantenho uma ligação afetuosa, naturalmente, não é uma ligação também de trabalho, criamos algumas coisas juntos, né? E estive com ele até agora, recentemente, na inauguração do Paço do Frevo, lá em Recife, né? Então, é uma figura querida, é uma figura absolutamente fundamental na minha vida, né? E que teve um papel, repetindo até, né? Significativo, né? Sim. Tem muita gente que coloca uma divisão super grande entre a música erudita e a música popular. E você, muito bem, acho que no quinteto também, juntou as duas. Como é que você vê a relação entre... Hoje em dia eu brigo um pouco com essa dicotomia entre erudito e popular. Eu acho que não são termos mais... Na época, né, quando eles foram bastante utilizados, eles tinham uma compreensão, eles davam uma compreensão ao que se queria dizer razoável, mas hoje em dia eu acho que não. Então, eu hoje entendo o seguinte, que o Brasil, ele é fruto, na sua história cultural, socioeconômica, etc., ele é fruto da justaposição de duas linhas de tempo cultural. A linha de tempo europeia, né, ocidental, que tem como ascendência o universo greco, latino, judaico, cristão, né? Isso que forma a gente, né? Você veja, uma grande obra literária do começo do século passado foi Ulisses, do James Joyce. James Joyce. Você veja, Ulisses está lá na Grécia Antiga, 2000 anos atrás ou mais, né? E existe uma outra linha de tempo cultural que é de uma outra vertente, que é índio, negro, ibérico, popular, né? Então, o Brasil sempre nunca conseguiu receber
com a mesma força essa linha de tempo cultural popular, né? Ela é chamada justamente da cultura popular. E eu acho que é ela que, modernamente, traz elementos que podem refertilizar a cultura, né? Eu só chegar nas palavrinhas meio chatas, né? Refertilizar, que diabo é isso, né? Ou seja, nutrir, né? A cultura contemporânea, né? A gente, ao dar nome a essa cultura simplesmente folclórica, a gente quase que a pequena, discrimina, né? E eu acho que ela é um ecossistema cultural de muita, né? De muita riqueza, de biodiversidade cultural, né? E no meu entender, não sei, sou tão fascinado por esse universo, por ter conseguido mergulhar nele, eu acho que a gente pode trazer dados novos para a cultura brasileira, como tem ocorrido em muitos lugares, com muitos artistas. Eu não sou o único que penso assim, naturalmente. Não, e falando, né, a gente mesmo aqui tem essa divisão, Rádio Cultura, né? Rádio Cultura M, que é de música popular, e a Rádio Cultura FM, que é de música erudita. Exatamente. Como se fossem dois Brasis, não é? Né? E às vezes as pessoas... E a sala é do lado, gente. A gente está no mesmo andar. Não, o Brasil é um país que você veja. A gente, quando vai assistir, por exemplo, a USESP, ou qualquer uma, não quero falar mal, não estou falando mal de orquestra sinfônica, absolutamente. Quando a gente vai assistir um concerto de música sinfônica, a gente está cumprindo um rito, mais ou menos, exatamente igual a uma pessoa que morasse em Londres, Nova York ou Paris, né? Chega lá, os músicos ainda usam fraque, na gravata, aquele silêncio absoluto, o maestro chega na frente. Quer dizer, aquilo é igualzinho em qualquer lugar, né? Tá certo. Vamos escutar uma música, às vezes, de 3 séculos de escrita, né? De Bach ou de quem, né? Quando não muito, de 200 anos atrás, né? E, ao mesmo tempo, a gente... o rito de escutar, por exemplo, um choro, que é um outro, né? Que é um rito mais aberto, mas também com a mesma também escuta que tem ali, ele não tem o mesmo valor. Ele não é tão valorado no Brasil quanto, por exemplo, né? Você veja, a gente tem aqui em São Paulo, subvenciona, eu acho pelo menos umas 8 a 10 orquestras sinfônicas. A gente não tem uma instituição que ajude a pesquisa com música brasileira, que sustente um grupo de choro, por exemplo, né? E a gente criou essa ideia, não, choro é música passada, é música velha, é música... Mentira, porque se você fosse fazer até historicamente uma atitude de retroativa de ver os compositores de choro, Pixinguinha lá atrás, Anacleto, não estão nem mais 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Se você vai para um concerto de orquestra sinfônica, é muito mais tradicional, né? Então, não é por aí. Então, eu acho que o Brasil ainda tem assim, uma falta, uma incapacidade de se ver, né? Ele não consegue ainda entender o mundo legado não ocidental da nossa cultura. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que vai agora? Agora, o que é que poderia ir? Diga lá, Léo. Quer fazer o Nascimento do Passo? Então, já como eu estou num período em que estou sendo homenageado pelo frevo, né? E o frevo, é bom a gente mostrar um pouquinho. Tem uma música que eu escrevi chamada Nascimento do Passo. É uma letra que conta um pouquinho o nascimento mesmo do passo e homenageia um grande passista pernambucano, embora não nascido em Pernambuco, nascido em Manaus, chamado Nascimento do Passo. Nesse passo eu vou... só uma coisinha. Nessa música, eu acho que metade das palavras são meio desconhecidas. Ou seja, não arbitrariamente, eu fiz uma música que resgata palavras de 50, 60 anos atrás que não são mais utilizadas, né? Nesse passo eu vou despranaviado, eu sou abre-alas, vou no meu gingado, eu vou na crista dessa onda, vou puxando o astão, a marcha bonita
preguiçosa, sacudindo a multidão, balançando a multidão, inquietando a multidão, agitando a multidão. Entrei no passo do centro, saci, tambelei no cruzei tesourado ar. Na dobradiça eu peguei minha sombrinha, passeando na pracinha, chutando de calcanhar. No frevedouro fiz um grande rebuliço, preto, branco e mestiço, eu chamei pro bafafá. Azuretada, curriola, destrambelha, saculeja, se destelha no maior calunguejar. Tabadabadá, tapará, tabadabadá. Bonito, Léo. Só não foi bonita. Não, o pessoal aqui vai brigar comigo, eu tô te deixando sentado já, né? O pessoal já tá querendo, Roberta, você tá aprisionando, que isso? Não, gente. E o Léo? Toca com você faz tempo, como é que foi? Quantos anos já de parceria, de trabalho conjunto? Eu acho que vai pra 5, né? 5, Pra 6. 5, né? 2009 foi quando eu entrei na banda. E conta um pouquinho, eu conheci, eu não sei se ele gosta dessa história. Eu Eu não conheci sei o qual a Léo história. como mágico. Mágico? Ah, é verdade. Léo, eu acredito que ele ainda continua sendo mágico. Ele no Brincante, quando ele começou a estudar pandeiro, né? Nós o conhecíamos como mágico. E ficávamos, epa, velho, como é que o cara faz tanta coisa, entendeu? De repente ele troca a mágica pelo pandeiro. Não é isso? Foi bem isso mesmo. Eu ban- entrei na escola do Antônio Nobre, no Brincante. Uhum. Né? Eu tinha uns 18, 19 anos, acho. Que eu via o Zabumbau, fiquei encantado Ai. com a orquestra. Falei, nossa, eu quero fazer isso aí. E eu tinha pra mim que os melhores alunos do Brincante iam pro Zabumbau. Então eu falei, eu vou entrar no Brincante e me esforçar e entrar no Zabumbau. É. E aí eu fazia mágica lá, porque eu fazia publicidade e era mágico. Nossa. Então eu tocava pandeiro, mas ficava fazendo mágica. Juntava o pessoal depois da aula, faz aquela. Nem sabiam o meu nome, o pessoal me chamava de mágico. Os professores, o Marcelo. Ô mágico, vem aqui. Agora, vou dizer uma coisa, você nunca ficou com a cara de mágico tão grande como agora, viu? Com a barba. Tá com cara de mágico, Aqueles né? mágicos russos, né? Olha, eu fiz Brincante, ó, há muito tempo, fui fazer cavalo legal. marinho. Ah, foi. Que legal. Saí de lá desnorteada. Sim. Fiquei tentando um tempão, não conseguia. Como é difícil, É gente. Eu sou difícil. descoordenada. Não sou uma boa nessas coisas, mas era. Nossa, que loucura. Na resposta passada, você falou do termo folclore que reduz. Isso, é. Te incomoda esse termo, né? Eu não uso, eu prefiro não usar justamente não contra a palavra, mas pela acepção, pela maneira que a gente hoje em dia entende essa palavra, né? Se diz até o folclore político, né? Como se quer dizer a mentira política, não é? A picuinha Uhum. política. Então, não é uma palavra que... Nem o conceito de cultura popular, eu acho ele mais um conceito absoluto para dar nome a essa cultura, né? Esse ano tem filme do Brincante, né? Esse ano tem um filme do Brincante e ele será apresentado posteriormente à Copa. Entre esse período da Copa e as eleições, né? Talvez até na Mostra de São Paulo. Ah, que no legal. Festival de Espero que Brasília. role. Talvez, eu acho que sim. É um filme dirigido pelo Walter Carvalho, né? É uma quarta produção nossa conjunta. Ele dirigiu 3 dos meus DVDs. E agora essa última empreitada, o filme Brincante. O Gabriel perguntou como é que surgiu a ideia do Brincante. A ideia do Brincante. O Brincante foi o nome dado a um espetáculo que nós estreamos no Festival de Brasília em 1992. Né? Mas, enfim, a palavra Brincante ela é uma palavra de utilização popular, né? É um arcaísmo, não é? Usar essa palavra chata, o que eu quero dizer com isso? É uma palavra que não se usa hoje de modo muito cotidiano, ordinário, né? E que no Nordeste, principalmente, ela nomeia aqueles artistas que representam, que cantam e dançam, né? É interessante como essa palavra brincar, que tem esse sentido amplo, está presente também em línguas como o francês, como o próprio inglês, né? To play é brincar em vários sentidos, né? Jouer em francês, né? Pois bem, essa palavra para mim eu acho uma palavra muito rica, muito fértil, muito cheia de significados. Criei o espetáculo
E logo em seguida, a apresentação em Curitiba, a gente não tinha lugar para se apresentar aqui em São Paulo. Chegamos aqui e tivemos uma acolhida muito boa no festival, ficamos vaidosos por conta disso, né? Uhum. E aí as pessoas só queriam dar meio de semana para a apresentação do Brincante. Eu disse, por que tu não ganha um fim de semana? Aí, quando sabíamos que fim de semana é quando as pessoas vão para o teatro, né? Aí disse, sabe de uma coisa, não gosto de levar desaforo para casa, nem minha mulher gostava. Aí criamos um teatro. Descobrimos 2 velhos galpões lá na Vila Madalena, quase abandonados por conta daquele o plano, o Collor lá que deixou aquela desgraceira no país, né? Quebrou todo mundo. Quebrou todo mundo e quebrou lá. Lá era um lugarzinho que fazia vitrais, né? E o dono dos galpões, então, deixou que nós entrássemos neles e nos deu 6 meses sem pagar aluguel. Aí criamos o Brincante e apresentamos espetáculos, né? E depois fomos para o Rio, etc. E logo em seguida, as pessoas, por conta de assistir os espetáculos, ficaram curiosas em saber de onde vinha aquele universo que a gente... E pronto. Temos um exemplo aqui, né? E aí depois criamos um curso muito bem sucedido, que continua até hoje, que é o curso Arte do Brincante para Educadores, né? Afinal, o Brincante vai fazer esse ano 22 anos, né? E as coisas foram andando, né? E hoje eu acho que o Instituto, mais do que um lugar de aprendizado de práticas, de dança e disso, é um lugar onde a gente pensa um pouco mais o Brasil e onde procura se comprometer com novas formas de dinâmicas sociais, né? Com novas formas de ver o mundozinho da gente que anda meio atrapalhado do juízo, né? Um dia desses eu disse para a Rosana, eu acho que o mundo está meio desregulamentado, viu? É muita doidice todo dia que a gente lê nos jornais, né? É muita coisa, né? E falando em desregulamentação do mundo, e chegando o carnaval agora, você acha que o carnaval também, que hoje em dia as pessoas enxergam o carnaval já de uma outra maneira? Tem. O carnaval, ele recebe, ou melhor, ele é bombardeado pelo sistema mundo que a gente vive, né? O empreendimento carnaval é um empreendimento capitalista hoje em dia, em sua grande maioria, né? As escolas de samba o são, o carnaval baiano, a questão dos camarotes, a questão dos grupos que andam com aqueles cordões, né? Então, tudo isso, o capitalismo, ele não quer saber, não. Ele vai lá e consegue maneira de se infiltrar e de alguma maneira, transformar. Quer dizer, ele transforma a festa pública em festa privada, né? O Carnaval de Recife é um carnaval um pouco isento disso. Talvez seja um dos poucos no Brasil, né? Onde não existe cordões, onde não tem camarote, né? Então, mas ainda, quer dizer, os grupos populares se apresentam num dia e nós, artistas de palco, se apresentamos, mas é um carnaval que eu poderia dizer o mais democrático que existe no Brasil, né? E de uma efervescência muito rica, né? Então, eu convido as pessoas, porque o Carnaval de Recife, além de ser um carnaval para brincar, para festejar, é um carnaval que quem quer saber um pouco de Brasil também, né, pode ter essa oportunidade. Queria muito ir. Para de falar que já tá tipo, ai, por quê? Chefe, tá ouvindo? Vamos dar uma semaninha pro Carnaval de Recife, que eu preciso ir. Só para entrevistar, fazer uma matéria lá, né? Pronto, então, se precisar de um documento assim, de petição, eu faço. Vamos fazer mais um? O tempo tá passando muito rápido. Tá bom eu falando tanto, né? Não, tá tudo ótimo. Quando passa rápido é porque é bom, dizem. Tá bom. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar então frevo aqui. E eu vou tocar um frevo no violino. Olha, o frevo de rua, que é o chamado frevo instrumental, é uma música de natureza complexa. É um dos poucos gêneros, juntamente com o choro, em que o compositor precisa ter conhecimentos de música. Por isso que a maioria dos compositores de frevos vieram das bandas, né? Eles têm que ter habilidade, conhecimento de harmonia, de orquestração, etc. E é o frevo de rua que anima o dançador, chamado passista de frevo, né? Existiu em Recife um grande compositor de frevos de rua chamado Lourival Oliveira. Ele escreveu um conjunto de frevos dedicado aos cangaceiros de Lampião. Ele tinha o frevo Lampião, o frevo Maria Bonita, e escreveu um frevo chamado Corisco, quer dizer, na linguagem popular, Curisco, né? E então eu vou tocar esse frevo. E dizia eu que, embora o frevo seja uma obra muito complexa, a gente pode tocar simplesmente também o frevo num simples violino, acompanhado por um pandeiro. Ou seja, aquela percussão da caixa, do tambor,
do surdo e do pandeiro, ficam só com o pandeirinho, e aqui eu tento traduzir com o violino toda a riqueza da música tocada pelos metais. Vamos ver aqui, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui nessa... Se ajeite. Isso. E Nossa, tá cheio de perguntas, acho que a gente vai ter que ficar aqui mais tempo. aqui. Opa! Fudeu, rapaz. O pescoço tá ficando fora. Eu vou começar um pouco mais lento, né? Vou começar com uma... Curisco. Não é corisco que fala, é curisco. Tem um monte de pergunta no nosso chat, eu vou tentar fazer todas, não sei se vai dar tempo. O Cleiton Moreira está aqui falando do nosso assunto, a gente estava falando de choro antes. Antônio Nóbrega já gravou um choro de Pixinguinha Pagão e já teceu várias considerações elogiosas a Jacó do Bandolim, inclusive situando o Em Pé de Igualdade com Jimi Hendrix, sendo na ocasião contestado por fãs do guitarrista. Eu gostaria de saber do Antônio sobre como é a sua relação com o choro, o quanto ele ajuda o trabalho do instrumentista e se ele não pensa em gravar mais obras do gênero. Então, vamos por parte. Mas ele se lembra dessa ocasião. Houve realmente... eu não sei se esse fato que ocorreu foi aqui ou foi no Paraná. Eu sei que eu me lembro uma vez que eu estava numa plateia e eu falei isso. Eu disse que a gente era um pouco insensível à música brasileira, que incensava em demasia, por exemplo, o Jimi Hendrix, que eu citei. E com isso eu não quero dizer que o Jimi Hendrix seja ruim, né? É um grande guitarrista, é um grande. E não via no nosso quintal um bandolinista como Jacó do Bandolim, né? E que eu achava isso uma coisa muito esquisita do país da gente, né? Para mim, o Jacó do Bandolim é a própria feição acabada de um músico brasileiro. Porque era um grande compositor, um excelente instrumentista, um pesquisador, uma pessoa que... E mais uma coisa... Um grande estudioso da música e arquivista. Ele tinha um arquivo de mais de 10 mil partituras. Quer dizer, é uma pessoa que eu acho que todo brasileiro que se dedica à música e à cultura devia conhecer, né? Então, eu falava nesse sentido, né? Então, se às vezes... Agora, é claro, Jimi Hendrix tem toda a ligação, incensado pelo universo da música pop, etc, e etc. Mas o Jacó do Bandolim tem uma outra riqueza que... necessita que a gente tenha uma escuta um pouco diferente. Né? Escutar um show não é a mesma coisa que escutar, por exemplo, eu não sei o gênero da música, mas jazz, ou, né, da música do Jimi Hendrix. Enfim, eu acho que, sem diminuir ninguém, eu acho que a gente falta essa atitude
compreensiva, né, e de entender, de estudar e de buscar Brasil. E você acha que o choro ajuda o trabalho do instrumentista? Olha, o choro era uma música que devia estar em toda a escola de música do Brasil, na verdade, Léo. Né? Com certeza. Como o frevo também. Você veja, essa música que eu toquei ainda há pouco aqui no violino, não quero fazer elogio de própria pessoa, mas não é uma música fácil, não. Ou seja, você tem que ter um certo domínio do instrumento, não é? Tem que ter uma técnica razoável para tocar, não é? É uma peça que eu acho que é tão rica quanto outras peças escritas por violino, seja escrita por Bach, seja escrita por Mendelssohn, etc, etc, para citar alguns compositores. Então eu acho que, sendo que essa música, né, o choro e o frevo, ela tem determinadas características que as outras não têm. Nem melhores, nem piores, mas diferentes. Né? E que a gente, tocando essas músicas, a gente mergulha num universo cultural com outras notícias. Né? E o mundo precisa de diversidade, de várias notícias. Né? E a última questão, uma delas ainda, é que eu não tenho coragem suficiente de gravar um CD completamente instrumental. Né? E eu digo isso uma coisa, eu não me acho realmente um grande instrumentista, eu me acho um instrumentista médio. Né? Até por conta de que eu não, pelo teor da minha arte, de ser um cantor, de ser um dançarino, eu não tenho tempo para mergulhar profundamente no instrumento. Então, por isso que eu toco nos CDs música instrumental, canto, danço. Eu acho que dentro de um conjunto, de um espetáculo, eu acho que fica bem, eu acho que a medida é legal. Mas eu não sei se eu posso fazer assim. Por exemplo, tem violinistas que eu acho que fazem esse trabalho melhor do que eu. O Ricardo Hers, né? Tem, por exemplo, o Nicolas Krasik, tá entendendo? São muito mais violinistas do que eu. E estão tocando música. E aconselho, então, escutarem esse pessoal. Né? Claro, sem me desmerecer também. Mas eu acho que esse pessoal tem um lugar mais privilegiado como instrumentista de violino do que eu, claro. Você falou em tempo de estudo. Quando você começou ali pequeno a tocar violino, você estudava muito tempo? Não. Não, estudei bastante, né? E fui, por exemplo, para o meu professor de violino, né? Foi muito doloroso ele tomar notícia de que eu ia deixar o estudo acadêmico do violino, porque eu poderia hoje ser um solista de violino, né, se eu tivesse continuado. Porque com o convite de Ariano, eu comecei a ver o violino de outra maneira, comecei a tocar um repertório no violino não oficial, né? Por exemplo, tocar um frevo no violino, na época não existe, você tem que tocar uma chacone de base, você tem que tocar um concerto de Mozart, etc, etc. Tem aqui a pergunta da Adriana Nascimento. Rô, Nóbrega participou da Orquestra de Câmara da Paraíba. Ele morou aqui. Pede para ele falar um pouquinho dessa época pré-ariano. Não foi uma época pré-ariana, foi uma época concomitante ariano. Então eu tocava no quinteto e uma vez por semana, ou duas no máximo, eu ia a Paraíba para tocar com a orquestra, que na época era dirigida por um maestro chamado José Kaplan, que faleceu. Né? Então, foi uma experiência muito legal. Claro, era uma orquestra de câmara, né? Eu era, às vezes, como é que se chama? Não era o Spala, mas às vezes faz até o papel de Spala, que é o violinista solista na orquestra, não é? E eu fiquei lá uns 2 ou 3 anos, né? E, quer dizer, não morava lá, em João Pessoa, né? Também, como não vim morar, eu teve um período que eu passei em Campina Grande, quando o Quinteto Armorial foi para Campina Grande. Mas eu também fui o único integrante do grupo que não fui morar novamente na Paraíba. Eu ia uma vez por semana lá. Vamos mais uma? Vamos, o que é que a gente pode ver? O tempo tá passando rápido, eu olho para trás, cada hora... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ciranda, um carrossel do destino, né? Porque senão dá tempo mais. Dá, a gente pode Você guardar. Não colocou nenhuma música gravada? Quer pôr mais uma? Aí a gente põe o carrossel do destino para encerrar? Isso, vamos fazer. O que é que você tem aí no menu para... Deixa eu ver o que eu tenho aqui para você. F8. Chegança? Pode ser, né? Ou não? Chegança é o meu Quer hit. outra? Não. Tem Canudos. Canudos é bonita também, é outro gênero que eu gosto. Então fala o seguinte... E Romance, de Riobaldo de Adorim. E agora? Bota Canudos, porque eu homenageei minha mulher. Ela gosta muito dessa música. Então, pronto, dando um presente para ela. Eu sei que ela não está ouvindo, porque... Tem para mim que ela está com compromisso agora. Mas minha querida Rosane, vai Canudos para tu! 3 minutos. Eu
meu viandante de um chão poento, dias queimosos, vida sem idílio, preces voltadas para sóis ardentes, luares claros a buscar o auxílio para os meus olhos, confusão pasmosa, batalha surda, secular martírio. Ai, desatino, ai, o meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Ai, desatino, ai, meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Vi mamelucos, pardos, vi cafusos, rostos marcados, um santo sudário, em bom conselho, bendegó, bom tal. Vi conselheiro, reza solitário e anunciando o inverno bem fazejo em Monte Santo, subiu pro Calvário. Ai, desatino, ai, o meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Ai, desatino, ai, meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Ai, desatino, ai, meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Ai, desatino, ai, meu penar, ai, velho medo, sombra e mal passar. Canudos, dedicado aqui, com dedicação e tudo, no Radinho de Pilha. Gente, está quase chegando ao fim, mas hoje eu recebo aqui Antônio Nóbrega, que é músico, dançarino, compositor, ator, é um artista completo, com um monte de coisa, muito bem acompanhado por Léo Rodrigues, que era mágico, ex-mágico. Ex-mágico. Você não. Nenhuma dessas. De hobby, aquelas de hobby. suas de hobby só, né? As viagens longas a gente leva uns negocinhos. Tem umas coisinhas. Isso. Tem uns truques, né? Faz uma mágica aí pra gente, brincadeira. Ah, isso não. Mágica no rádio, né? Opa. E tá chegando ao fim. Bom, agora tem carnaval, né? Tem homenagem no Recife. Sábado já vai pra lá, é isso? Eu vou agora amanhã, porque eu faço o baile municipal, né? Ensaio lá com o Spock na quinta, faço o baile no sábado. Depois, na sexta-feira seguinte, tem a abertura, que é propriamente no dia 28, e faço shows também todos os demais dias. E aí vou estar, além do Léo, com uma banda de 8 músicos, né? Com também a Rosane vai participar, minhas filhas, então tem uns bailarinos também que vão estar na brincadeira. Na volta a gente podia marcar de trazer a banda toda, com os 8 músicos. Olha, Cabe aqui? Não, aí a gente vai num outro estúdio. É um pouco maior, Tá. mas cabe. A gente Tá bom, marca na tem, volta. esse ano tem muitos trabalhos que eu vou estrear, pelo menos alguns. Então você Então, volta. quando tiver um próximo deles, então eu... Porque aí tem um monte de pergunta, eu vou deixar arquivado aqui, né? E a gente, próxima vez ele responde todas, eu juro, gente. A gente vai encerrar com música, né? Então, estamos nos finalmente. Tamo. A gente pode dar tchau depois. O chá é depois. Tá bom, tá certo.
Então, para sair um pouquinho do carnaval, né, já cantei 3 frevos, tem uma ciranda, né? Um poema escrito pelo Braulio Tavares e que eu musiquei. Deixo os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei e 1 milhão que eu esqueci. Deixo esse mundo daqui, selva com lei de cassino. Vou renascer no menino, num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Enquanto eu puder viver tudo que o coração sente, o mundo estará presente, passando sem resistir. Na hora que eu for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino tocando pra me guiar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Romances e epopeias me pedindo pra brotar, e eu tangendo devagar a boiada das ideias, sempre em busca das colmeias onde brota o mel mais fino e um só verso pequenino, mas que mereça ficar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Carrossel do Destino, encerrando Cultura Livre. O pessoal tá aqui, ó. Devia ter 3 horas de Cultura Livre com Antônio Nóbrega, é assunto demais. Pena mesmo que tá acabando. Ah, gente. Pois é, gente. Agora... Tá bom, resta-me então agradecer assim, a generosidade do público, né? E quem sabe outra vez eu volto aqui, né? A gente continua então a pabulagem. Volta, a gente continua a pabulagem. Tá certo. Então. Tá, queria agradecer muito, muito, muito. Super obrigada. Bom carnaval, né, pra vocês. Ah, que delícia, já estão indo agora, né? Então pronto, vai lá. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo e até amanhã. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso. Ah, era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil. Emissora da Fundação Padre Anchieta.